Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 23 de abril, 1h17. O nosso papo hoje é economia, mas necessariamente falarmos sobre economia não precisa ser um papo chato ou maçante. Está aqui comigo um especialista em finanças. Um dos maiores problemas de uma crise econômica é o efeito que essa crise gera numa população ou na população. É só a gente observar bem o comportamento das pessoas na rua e é possível perceber que por aí andam pessoas com semblantes mais pesados, pessoas mais preocupadas. Mesmo com placas anunciando promoções e liquidações, é difícil a gente ver lojas cheias. O pessimismo e o receio do que pode acontecer ficam, de uma certa forma, mais visíveis. Nessa quinta-feira, por exemplo, a partir das informações que chegaram, que pelo menos falou-se em 5 ou 7 pontos de interrupção no estado aí, já tem gente correndo a posto de gasolina. Eu já digo aqui, por exemplo, o que eu faço. Eu mantenho meu tanque sempre cheio. Pois bem, além disso, agora alguns números antes de apresentar quem está aqui comigo hoje no estúdio. Quem investe na poupança perdeu dinheiro no primeiro trimestre de 2015. O rendimento da caderneta encolheu 2,07% frente à inflação nesse período, segundo o cálculo feito pelo coordenador da Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade, um órgão brasileiro comandado pelo senhor Miguel Oliveira. Muito bem, então quem está comigo é Felipe Fontana, sócio consultor financeiro da Esperato Investimentos. O Felipe esteve aqui conosco, é sempre bom a gente ter um nível de organização, Felipe. Eu fui dar uma olhada lá, tu estiveste aqui no comecinho de julho do ano passado. O cenário era diferente naquela época. Eu tentei aqui apresentar algo em relação à situação atual, mas eu tenho uma série de perguntas para te fazer. Eu quero te dar uma boa tarde e que tu trace mais ou menos assim o que aconteceu com a nossa economia. Claro que não é em alguns segundos ou minutos que tu fará isso aqui, mas grandes mudanças em relação a julho do ano passado. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer imenso rever o amigo. Depois de um ano aí que houve muitas mudanças, muitas coisas novas aconteceram, né? Nesse período aí tivemos manifestações, né? Tivemos as eleições, né? Tivemos toda a questão da Copa do Mundo. Então tivemos um período de grandes desafios, né? Que foram essa questão. A última vez que a gente veio aqui junto com o Eliseu, Mônica Júnior, sócio deve estar nos assistindo agora, com certeza. Né? Falamos bastante sobre tentando prever um cenário bastante de inflação, né? E que maneira a gente podia se proteger disso, né? A preocupação na época, a gente foi um tema que tu citou que deu bastante zoom nos encontros, né? A questão da poupança, né? Dos 500 milhões de reais em poupança. Isso várias vezes. As pessoas perguntavam, mas de onde é que tu sabe isso? Não, o pessoal da Esperato Investimentos disse para nós e tal. Exatamente. Né? Então, o grande medo daquela época ali, que esperando períodos desafiadores, né, que é a importância do investidor se proteger da inflação. Né? Isso ocorria durante 2 anos, essa perda da poupança para a inflação. Né, e vai ocorrer por mais períodos, como a gente está vendo ultimamente. Né? Então, nesse período, o que a gente teve de questões? Tivemos alta da inflação, as eleições, a corrosão das finanças públicas e que gerou hoje o ajuste fiscal, né? E aí hoje estourando a parte de caminhoneiros, né? Aumento de impostos. Né? Então, talvez assim... Através do trabalho nosso como consultor financeiro é tentar, não é prever, dificilmente vai saber um momento que ocorrer, mas
como a gente pode se proteger nesses cenários, né? E aquele momento ali era a grande preocupação em si, era com esse grande número de poupança do brasileiro e como ele vai perder poder de compra com o passar do tempo, né? Pois é, o ano passado, se nós tivéssemos uma bola de cristal, vocês teriam dito aqui, e na verdade todos os especialistas que eu já vi, eles falam, eles têm uma certa unanimidade em relação ao dólar, que o dólar não pode ser o principal investimento, pelo risco que se tem. Mas imagine a pessoa, se nós soubéssemos, né, daí a gente teria feito isso, inclusive, né? Com certeza. O dólar naquela época estava a 2,20 no máximo. Isso, e claro, agora ele já teve em 13 e tanto aí, 13,30 e tantos, né? Agora já baixou novamente, mas isso 40% em 8 meses. Ninguém previa isso, mas é um cenário assim que é a alta do dólar no mercado internacional aliado a problemas no país que geraram esse aumento, enfim, essa diferença de 40%. Eu gostaria que tu analisasse essa questão e o dólar continua gerando riscos, porque já tem gente fazendo propaganda, eu vi isso hoje de manhã, dizendo que o dólar vai a 4 e que tem que comprar dólar e tal. Cara, tenta me clarear isso, por favor, Felipe. Primeiramente, para esclarecer o pessoal, o dólar, como investimento no longo prazo, ele não é algo muito interessante. Né? A questão do dólar, por exemplo, em 99 chegou a R$4, vamos dizer assim, no período, né, de R$3, desculpa, né, nesse patamar. E, novamente, ele voltou, né, para um 1,30. Então, se for pegar um patamar desde 94, o dólar perdeu para o CDI, perdeu para todos esses daí. A grande questão, a grande preocupação do dólar que a gente deve ter, né, a questão você viaja, né, faz uma viagem, quem trabalha diretamente com o produto, né, as tradings hoje de commodities e que vende um produto internacional, quem vai comprar, importar alguma coisa para operacionalizar uma máquina, vamos dizer, na sua empresa, né, tem que ter essa preocupação, né. É difícil você prever o momento que ocorre realmente essas altas, né? Como você falou, estava em 2,20 no patamar, chegou a 13,30, hoje está em torno de R$3 a 13,01, né? Há estimativas de analistas que esse dólar ainda ele pode ainda se valorizar nesse período, né? Devido à nossa conjuntura internacional, a melhora dos Estados Unidos, que hoje está voltando a crescer como era antes, e por isso a grande preocupação com o ajuste fiscal, né, das nossas contas públicas, né? Então, o investidor que olha o Brasil, né, ele tem que olhar se o Brasil realmente tem uma condição de finanças públicas que vai cumprir os seus credores, todos esses riscos. Então, no momento que há preocupação com o país, vamos dizer assim, uma melhora nos Estados Unidos, é normal, é óbvio, né, que o investidor vai buscar um risco menor, né, investindo lá, né? Então, para completar essa questão do dólar, que depois a gente tem vários outros tipos de investimentos, a gente comentava aqui há pouco, entre nós, que as pessoas têm que ter, de uma forma muito clara, principalmente esses turistas de final de semana, que o pessoal que gosta de ir para Misiones, né, que vão aqui a Poçadas, isso é algo corriqueiro aqui na classe média santo-angelense, de irem até lá, fazerem compras em supermercado, se bem que se a gente pensar de forma muito clara, assim, não compensa tudo isso. Claro que tem toda a questão do entretenimento, mas se tu somares carta verde, combustível, hospedagem, não vale a pena tu ir no supermercado na Argentina. Mas a gente faz isso, né? Tem muita gente que adora vir com o porta-mala lotado e inclusive alvo de algum deboche do pessoal da Receita, assim. Eu já vi situações como essa. Pois que risco essas pessoas correm num período de oscilação do dólar? Eu gostaria que tu me relatasse se tu tem exemplos, porque esses exemplos eu acho que devem ter chegado até a tua empresa nesse período, onde o dólar estava num patamar e foi para outro.
Com certeza. Isso aí ocorre muito, teve muitos casos agora, depois dessa última alta do dólar, né, que pessoas conhecidas foram para Miami, vamos dizer assim, né, ou vai até a própria Riviera aqui, né, e você faz uma compra, vamos dizer, no cartão de crédito, né, $1, relataram que foi comprado a 2,70, vamos dizer assim, né, na fatura do cartão vem do último dia lá, né, da compra, né, no dia que fecha o cartão, exatamente, né? bem colocado, né, então ele estava de R$3, 13,10, né, então, querendo ou não, houve uma alta bem expressiva, né, do produto, né, ainda mais tem a questão de OF, né, de 6,25, né, que então quem realmente não cuidar bem essa questão é pego de surpresa, né? Então há relatos, sim, com certeza, quem utilizou muito cartão de crédito nessa questão, tentar evitar nesses períodos de volatilidade, né? Pode dar realmente algum período de sorte ou não de pegar um dólar mais baixo ou não, né? Mas tentar evitar, né? Para não ser pego de surpresa, entrar com o dinheiro na mão. Porque acaba entrando daí dentro de uma outra realidade. O lazer, o entretenimento se transforma numa dívida e que se isso entrar para o parcelamento do cartão, daí sim, né? Daí o especialista financeiro vai ter que agir para que tipo de conselho que se dá? Acontece isso contigo, do pessoal chegar lá precisando que tu organize isso? Ou não? Ou vocês tratam apenas da questão do investimento de quem está sadio, vamos dizer? Não, é o nosso trabalho, por exemplo, que a gente faz como consultor financeiro, que a gente tem feito aí na cidade, completando quase 5 anos de empresa, que é auxiliar o pessoal, né? Talvez de fazer todo um planejamento financeiro, né? O objetivo principal do investidor de longo prazo que a gente foca para ele ter uma previdência saudável, não entrar naquela linha dele ter que se aposentar e ter que continuar trabalhando. Isso é uma coisa muito preocupante. Então, o nosso trabalho é esse, fazer um planejamento para que 30, 40 anos, vamos dizer assim, menos 20 anos talvez, né? Um período que ele tem um objetivo, um sonho, né? Ele queira cumprir. O objetivo principal a gente tem ganhado a inflação. Esse é o básico do investidor. Se a gente não conseguir ganhar a inflação, realmente você não vai conseguir ter uma previdência saudável. Tem que continuar trabalhando. Né? Essa questão que ocorre junto com os brasileiros hoje, um grande número que se aposenta tem que continuar trabalhando. Então a gente faz todo esse trabalho. Não adianta a gente só guardar, poupar mensalmente, mas não mudar alguns hábitos, né? Então a gente dá algumas dicas até no nosso site da Esperata, a gente coloca muitos artigos sobre essa questão, né? Que os principais especialistas estão falando. Então é importante essa mudança de hábito, né? Sempre gastar menos que ganha, né? Então, igual eu estava falando no exemplo antes, e como é importante, né? Os jovens americanos trabalham muito nessa forma, e grandes especialistas criaram mais ou menos uma fórmula, né? Para a gente estimular essa geração de poupança, né? Que essa questão, em vez de você pegar a mesada, né, do seu filho e dar 100% para ele, assim, pega assim, dê 60%, 50% para ele gastar no mês, e os outros 50% você poupa. Né, deixa lá, abre uma conta para ele, reinveste, né, que com o tempo ele vai chegar na idade de 10, 12 anos, 15, 18 anos, e vai ver que realmente tem fundamento a ideia, né, de poupar, ver que aquele dinheiro gerou um rendimento, e aquele juro rendeu mais juros, né. Então, se no momento você der toda a mesada para ele, você faz com que a pessoa, vamos dizer, se acostume com aquilo ali. Eu recebo aquilo ali, eu tenho que gastar aquilo ali. Às vezes já gastou antes de receber, no caso do cartão de crédito, funciona assim, né? E aí tem que fazer um empréstimo com o pai, né? Então são algumas dicas que a gente dá para os nossos clientes lá, para mudança de hábitos, né? Para a gente chegar e que a gente faça um bom trabalho. A gente não faz milagre, então a gente precisa realmente mudar um pouco os hábitos dos nossos clientes, de todos os consumidores, né, a população, para que consiga atingir objetivos de longo prazo, e que se isso só vem gastando menos que ganha, e sempre o objetivo ganhar a inflação, né? Por isso a importância que volta hoje no papo, a preocupação nossa dos últimos 3 anos, 4 anos, a poupança está negativa. Então, e às vezes é só uma questão de ajuste numa carteira. A questão hoje temos produtos da mesma segurança da poupança, para ter uma ideia, que a gente apresentou em julho do ano passado, né? Que pagando hoje 70% a mais que a poupança. Então hoje a poupança pagando em torno de 0,7, 0,6, e tem esses produtos da mesma segurança da poupança, lembrando isso, pagando 1% ao mês hoje, 1,1% ao mês.
produtos aí de longo prazo, pagando aí 1,07% ao mês líquido, né? Então a gente tem que utilizar hoje esse cenário, voltando no início também, esse cenário desafiador, ele gerou oportunidades para o investidor conservador, né? Então hoje está bem interessante, bem viável, né? Hoje formação de poupança e sempre com o objetivo de ganhar a inflação do longo prazo. Em março, a poupança registrou a maior fuga de recursos numa série histórica que vinha desde 1995, né? E bateu um novo recorde negativo pelo terceiro mês seguido. Isto é o grande sinal, isto é que, por exemplo, esse poupador clássico conservador, ele está se dando conta, ele está sendo aconselhado, ele está, a partir de interpretações, leituras, enfim, ele está enxergando esse novo cenário. E sobre esse novo cenário a gente vai falar em seguida no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Estamos de volta, então, 1h37, eu recebo o Felipe Fontana. Agora, o Felipe vai nos dar uma consultoria aqui, vai nos apresentar um cenário, não nos dar uma consultoria. Quem quiser que procure o Felipe na Esperato Investimentos e lá terá toda a assessoria. Mas para a pessoa que tem um valor na poupança, historicamente destinava parte do seu rendimento para a poupança e tal. Vocês já tinham falado ano passado que diversificar é a saída. Eu queria que tu tentasse de uma forma assim quase que didática, quais os passos que a pessoa deve seguir para diversificar o seu investimento e não ficar com essa sensação de que está perdendo dinheiro com dinheiro só na poupança. Perfeito, é realmente uma boa pergunta, né? Toda essa questão ela é muito importante para o investidor conservador. O importante para o investidor conservador é ganhar da inflação, como a gente já tinha comentado, né? E aí o primeiro passo é sempre a formação de reservas, né? E aí começa, a partir de alguns valores, por exemplo, pintar oportunidades de investimento com maior rendimento. Né? Hoje, para ter uma ideia, essa alta de juros gerou oportunidades muito grandes para o investidor conservador. Né? Uma delas, por exemplo, a questão da letra de crédito imobiliário, que ele possui a mesma segurança da poupança hoje, e pagando 70% a mais do que a poupança. Então hoje o investidor conservador, ele fazendo uma migração, talvez sem risco nenhum, com a mesma segurança, eu vou saindo da poupança para a letra de crédito imobiliário, tem a mesma garantia da poupança, fundo garantidor de crédito, isento de imposto de renda pessoa física e vai ganhar em torno de 1,03%, 1,04% ao mês líquido. Tá, e como que o cara procede para fazer isso? Tem tanto no banco, qual o procedimento? O primeiro passo, no caso, né, depois de conversarmos lá, conhecer toda a nossa estrutura, né, a XP Investimentos, que é quem hoje a gente é afiliado aqui em Santo Ângelo, a gente abre um cadastro, né, para o cliente, como se fosse uma conta no banco, assim, sem custo, né, conforme do banco. E aí, como é que funciona? A gente, depois de aberta essa conta, faça uma transferência, né, para a conta do cliente do banco, para a conta na corretora. Lembrando que essa transferência só pode ocorrer do CPF do cliente por conta do CPF do cliente na corretora. E o saque também é a mesma coisa, né? Ele não pode sair para outras contas, só pode sair para a conta do mesmo CPF, né? Então, no momento que a gente abre essa conta, houve essa transferência, né? A gente auxilia o cliente, monta uma carteira para ele, faz toda essa análise aqui, vê que se enquadra no perfil da letra de crédito imobiliário. E aí fazemos esse investimento, período de 2 meses, 2 anos, 3 anos, né? Quanto maior o tempo, maior a rentabilidade. E aí ele pode acompanhar diariamente essa aplicação rendendo na Esperato Investimentos, né? Então, e aí, com essa alta dos juros, normalmente a gente faz uma carteira para o cliente, LCI,
Existe outra aplicação hoje, para ter uma ideia, rendendo, que é o CDB, que muitos bancos oferecem. Hoje nós temos lá, para ter uma ideia, para 3 anos, onde o cliente recebe em torno de 15% ao ano bruto. Né? Então, nos 3 anos vai te dar em torno de 43% ao ano líquido. Né? Então, coisas que somente a gente consegue porque a gente trabalha hoje com todos os bancos numa estrutura só. Né? Então, a gente consegue fazer uma diversificação melhor que no banco para o cliente. Né? E tudo isso pode ser acompanhado pelo cliente. Tem um extrato mensal que a gente envia para os clientes. Fazemos todo mês uma carta para os investidores analisando a carteira do cliente que pode ser melhorado e ao mesmo tempo fazendo uma leitura, né, conforme... Felipe, no caso do CDB, eu li pela manhã hoje que os bancos chamados, queria que tu nos explicasse isso, os chamados bancos de segunda linha, eles oferecem um rendimento maior. Teoricamente, a gente imagina que se corra mais risco. Eu gostaria que tu, pro ouvinte entender, e eu entender também, de que forma, como que isso funciona, enfim, que risco pode estar se correndo, porque eu imagino o risco seria a falência do banco, seria mais ou menos isso? Isso, é o risco máximo hoje que se tem num título de investimento de banco, eu sei, até a própria poupança que existe esse risco também, né? É de problema no emissor do banco. O problema no banco realmente de houver uma falência, né? Mas lembrando que hoje nós temos no sistema brasileiro hoje, existe uma regra que todo investidor, pessoa física, ele tem uma garantia até R$250 mil por CPF, no caso de investir num banco, vamos dizer em si. Nós, por exemplo, na Esperato, trabalhamos com vários bancos, mais de 20 bancos de todo o país. Sempre focamos, né? Existe uma maneira de fazer uma leitura do banco, se ele é insolvente ou não, fazemos essa pesquisa também. E a gente sempre tenta investir nos bancos aí com uma segurança maior, né? A gente faz essa leitura para o cliente, né? Mas e aí é outra vantagem de investir conosco, né? Em vez de você ter, vamos dizer, tem R$1 milhão, R$2 milhões, tem que dividir isso em 8 bancos, abrir 8 contas, pagar a tarifa, você tem como fazer isso lá na Esperato Investimentos. Então a gente pega, vamos dizer, um valor, vamos dizer, de R$1 milhão, R$2 milhões, e divide-se, né, em vários bancos, né? E aí a gente consegue ter essa garantia, certo. Então a garantia máxima do investidor de poupança, investidor de CDB, é até R$250 mil. Então é sempre recomendado aplicar assim R$200 mil em cada banco, querendo ou não, mas mesmo assim a gente faz sempre uma pesquisa, né? É importante de sempre focar em bancos solventes, bancos bons, né? Tem todo o histórico do banco, né? Então isso é fundamental. Felipe, ontem a Petrobras divulgou os seus números, né? Prejuízo de 21,6 bilhões em 2014. Na verdade, é o primeiro prejuízo apresentado pela Petrobras desde 1991. E a gente, jornalista, é complicado. Às vezes, eu prefiro... hoje pela manhã eu estava pensando, que legal que o Simply Red está lançando um trabalho novo depois de 8 anos. O Matheus Raça estava lendo isso agora ali, eu acho. Está no nosso site, a gente já conseguiu, aí através da gravação de uma das emissoras na Inglaterra que soltou a música antes e tal. Então, para o jornalista é muito legal. Eu adoro entretenimento, então esse é o tipo de coisa que me interessa. Mas, paralelamente a isso, tem esse outro lado de saber isso sobre a Petrobras, o prejuízo e tudo. Então, hoje de manhã, quando eu pensei na tua participação aqui, para te ver que não é nada fora de contexto, eu resolvi te trazer aqui num dia importante para... aliás, a economia, se a gente for pensar só nela, todos os dias são extremamente importantes, né? Que é um mercado cheio de notícias sempre. A quinta-feira, em especial, é o dia dos boatos, né? Isso a gente sabe disso também. Mas não é boato, as ações da Petrobras hoje começaram com uma queda violenta hoje pela manhã, dá para se dizer, 9,38%, né? E elas estavam... enfim, esse é o número que eu tenho aqui. Agora, no comecinho do nosso programa,
as ações preferenciais já tinham caído mais 4,03%, enfim. O cara, agora eu te pergunto, a pessoa que resolveu investir em ações, disseram para ela uma vez que tinha que investir em ações da Petrobras. Ninguém imaginava que todo esse rolo estivesse acontecendo, enfim. O que tem acontecido? As pessoas têm vendido ações da Petrobras? Eu quero que tu... Porque isso deve ser uma dor de cabeça para vocês também, né? Com certeza, com certeza. Quando se fala em ações, né, a primeira coisa que vem à cabeça do investidor, a maioria é Petrobras. Né? A gente sempre deixou claro, quem nos visita lá, a gente sempre tentava... a gente veio de uma escola, assim, de análise de balanço, um pouco mais pesada, assim, de fundamentalista, assim, né? De menos especulação, mais investidor de longo prazo, né? A gente sempre tentava evitar as ações, né? Questão do AIC, Petrobras, empresa que é muito vista, assim, na mídia, né? Realmente aí alguma coisa tem, né? Então, a Petrobras, primeiramente, ela é meio estatal, né? Muitas vezes ela não vai ser focada, por exemplo, do lucro para o investidor. O investidor de ações, por exemplo, ele sempre é focado em lucro. Né? A gente tem que focar em rentabilidade, né? E a Petrobras, às vezes, como a gente vê que estourou agora, tem esses riscos, né? Às vezes tem risco político, risco ligado ao petróleo internacional que cai 50%, né? Então o pré-sal totalmente inviabilizado nesse período, né? O pré-sal, isso é importante frisar, que também ajudou a queda. Toda essa corrupção, né? Então, ações que a gente sempre tentou evitar. Para ter uma ideia, quando a gente vendeu, a última vez que vendemos, até o Eliseu sabe essa história, foi vendido, foi a R$32, né? E até existe clientes na Esperato com Petrobras lá também, por conta, assim, mas a gente sempre focando, tentar evitar esse tipo de ação. A estatal, ela tem, como é que eu vou dizer assim, um outro foco, talvez um foco mais social, toda essa ideia. Não é raro também, né? É importante, é a nossa principal empresa, mas como investidor de longo prazo a gente tem que cuidar. Existem empresas hoje muito melhores, né, que por exemplo, diz para mim, eu não tenho ações ainda, quem sabe, mas cita empresas que vocês indicam. Então. Hoje, por exemplo, hoje nós temos um clube de investimentos. Né? Para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, tem especialistas, tem uma equipe de especialistas, tem um clube de investimentos da Esperato Investimentos mesmo, para quem quiser participar, não tem tempo. E qual é o mínimo? O mínimo do valor de hoje então, é em torno de R$25 mil, né? É o valor do clube de investimentos. Pode ser utilizado novamente aportes mensais. E o objetivo é sempre o longo prazo. O objetivo do cara não tem tempo de acompanhar lá. O objetivo do cara sempre tá adquirindo mais ações. O que acontece? Normalmente você compra mais ações, essa ação sobe, vamos dizer assim, a empresa tem lucro, né? A ação sobe, ela paga dividendos, esses dividendos a gente compra mais ações, né? Então hoje a gente olha nesse cenário, assim, a gente tenta fugir um pouco das estatais, né? A gente tenta olhar o setor bancário, que a gente vê que sempre está ganhando dinheiro, senão, né? A gente vê algumas empresas aí, Itaú, Bradesco, essas principais empresas, e então a gente tem colocado mais essa carteira nesse tipo de empresas aí que estão chamando mais atenção, né? Fugindo um pouco das estatais. Né? Eu quero tocar num assunto contigo que eu acredito que tu seja a única pessoa que eu posso conversar sobre isso. Uma preocupação há algum tempo no meio jornalístico é em relação às máquinas que estão escrevendo. Eu tenho lido constantemente sobre esse tema. O mercado financeiro é o primeiro onde as máquinas estão escrevendo. Então, estes relatórios, estas análises que vocês apreciam para escolherem determinados investimentos, a partir daí, justamente que surgiram os primeiros textos escritos por robôs. Eles pegam esses resultados financeiros de empresas e transformam isso, através de algoritmos, em textos jornalísticos. A partir daí, a reclamação dos jornalistas especializados em redigir estes textos para o mercado financeiro começaram a reclamar da possibilidade dessas máquinas errarem, né? Teoricamente,
as máquinas não errariam, né? Mas aí se criou uma discussão. Por quê? Imagine se, através de uma leitura de alguns números ali, a máquina interprete aquilo e transforme isso num texto jornalístico e faça a empresa ou os investidores todos perderem muito dinheiro. É um cenário novo que assusta, né? Imagina vocês terem naturalmente uma confiabilidade, porque quem assina esses textos, enfim, e aí que eu queria saber de que forma vocês interpretam isso. Vocês interpretam através dos números, puramente os números, ou vocês recebem relatórios escritos e tal para fazer essa interpretação? Olha, o trabalho de análise ela é bem complexa, né? Não é bem assim de chegar, você olhar um relatório e deu, né? Como é que funciona uma análise de um gestor de clube, como a gente faz o trabalho, o Coliseu lá faz muito competente nesse sentido, né? A gente pega o relatório, cada trimestre, por exemplo, são lidas mais de 3.000, 4.000 páginas, né? De números. Para tentar verificar os números, questão análise contábil, né? Existe também a forma de ligar. O mercado tem essa possibilidade do acionista ligar para a empresa, falar com o diretor de relação, discutir toda essa questão, né, com o que está acreditando no cenário, quais são as perspectivas, né. Então não é um trabalho muito fácil, por isso o investidor de ações às vezes é interessante buscar um especialista, né, para auxiliar nessa questão, porque é bem burocrático. Mas como tu falou, a questão dos algoritmos, né, que existe aí no mercado financeiro, Estados Unidos hoje foi tomado por algoritmos, toda essa questão, né, mas são coisas assim, no curto prazo existe traders, especialistas, pessoas que operam somente esses robozinhos aí para fazer dinheiro em centavos ali, né. A gente tem que tentar o investidor tem que tentar meio fugir disso, né, por isso é importante focar em empresas de valor. Né, o valor é mais importante que olhar o preço. A gente tem que olhar o valor da empresa, né? O Warren Buffett, que hoje é um dos maiores bilionários do mundo, né? É um dos maiores investidores do mundo, agora entrou em parceria junto com a 3G, que é da Ambev, né? Comprando a Heinz, Coca-Cola. Quando ele comprou a Coca-Cola na época, né? Ele era apaixonado por Coca-Cola e hambúrguer, né? Então ele olhava... Agora faltava a mostarda, né? Exato. Daí a Heinz agora tá junto. Exatamente. Então eu olhava aquele, isso daqui... Eu não vivo sem esse produto, vamos dizer aqui. Então, o que é esse intangível aí, né? Certo. Então, uma coisa que você vê, vai 20, 30 anos, provavelmente essa marca aí, ela vai ser... igual tu falou do ketchup também, né? O que faz uma pessoa aqui no mercado, ele paga R$3 no ketchup e vai lá e paga R$12, né? O que é essa diferença, né? Que é um valor. Então, o investidor de ações ele tem que olhar dessa forma o valor da companhia, o intangível, né? Isso que é o grande desafio nosso. Né? E as pessoas acabam, valor e preço, acaba sendo confundido como sinônimo. E não são tão sinônimos assim como tu estás nos apresentando. Exatamente. O valor é muito mais importante que o preço. No momento que ele tiver valor, vamos dizer assim, se ele fazer um bom trabalho de gestão, ele sempre vai ter um lucro, vamos dizer assim. Então, em vez de olhar o preço, vamos olhar o lucro. Como é que está o lucro, seu Maria? Se o lucro crescer 100%, o preço também vai subir 100%. Se o lucro subir 1000% em 10 anos, o preço também vai acompanhar 10%, né? Então, e esse é o trabalho do Clube de Investimentos nosso Clube de Investimentos, que é uma diversificação, lembrando que é uma diversificação de carteira, né? Existe LCI, CDB e o clube, para quem tem um perfil talvez mais arrojado, de trabalhar dessa forma, olhando ações como os grandes gestores olham, né? Focando sempre em valor e menos em preço, né? Muito bem, eu quero ver se eu entendi a aula do professor aqui. Eu como, assim, um aluno bem mais velho do que tu, eu gostaria de deixar o recado aqui também para os nossos radiovintes e internautas. Para mim, o que fica de mensagem do que tu passou aqui, eu acho extremamente importante a tua presença e vamos tratar de convidá-lo mais vezes. Tu também pode te convidar imenso para estar aqui. Prazer. A poupança, então, ela é um investimento interessante para quem quer aprender a poupar, aprender a investir, aprender a guardar, né? Eu acho como escola, como ensinamento, como aprendizado, tu citas o exemplo dessa primeira parte aí
da vida financeira das pessoas, que o menino ou a menina que vão ganhar R$10 por semana, eles poderiam tranquilamente aprender a guardar R$4 desse valor, e daí a poupança seria eu estou citando ela como um exemplo para se começar. Exatamente, educativo, né? Educativo, que a gente citou aqui que se perdeu dinheiro com a poupança no começo do ano. E para quem tem mais de 20 mil ou 25 mil e que pensa num prazo, ele tem que buscar o aconselhamento de quem está dentro desse mercado, ou que entende melhor esse sistema. Os songs ali. Já tá ali. Vou estrear ela hoje. Então. E cara, é bem interessante. Tem uma outra sugestão das postagens nossa pela manhã aí, Matheus, do que eles estão apostando que será o grande sucesso musical do verão europeu. Dei uma olhada. E o legal é a gente tá ligado nessas coisas aí. Com enfim, certeza. E tá tudo programado, tá tudo por aí, é só ficar ouvindo o Matheus Rassa, que As novidades sempre estão por As aqui. novidades musicais estão Isso aqui. aí. Muito bem. O cabelo tá daquele jeito, então. Então tá, muito bem. Eu dou boa tarde, todo mundo sorridente aqui dentro, agradeço ao Felipe e retorno amanhã. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio.